Fala pessoal, tudo bem? O exercício dessa semana vai ser só implementar o método dos mínimos quadrados. Pode não ser muito fácil, então eu vou começar ele aqui para vocês e a gente vai ver já algumas aplicações dele depois de implementado. Então, para a gente utilizar o método dos mínimos quadrados, né, a gente tem que basicamente montar essa matriz aqui, onde a gente vai determinar os coeficientes de cada alfa, né? A gente vai determinar cada alfa para cada uma das equações. Vocês vão ter esse material de referência, o documento do método dos mínimos quadrados. Aqui tá como fica a matriz A, como fica a matriz B. E eu sei que vocês já viram isso, já fizeram um exercício disso na mão, então tá um pouco claro, tá um pouco mais claro para vocês. Mas o objetivo nosso então é conseguir montar essa matriz e resolver essa matriz, basicamente isso, certo? Para resolver essa matriz, na verdade é um sistema, né? Para resolver esse sistema, a gente já tem o método da eliminação de Gauss. Então, eu já copiei o método da eliminação de Gauss, que foi o método que eu mesmo fiz. Vocês têm o método da eliminação de Gauss que vocês mesmos fizeram e colei aqui. Então, o método da eliminação de Gauss está totalmente genérico. Eu entro uma matriz A, uma matriz B, eu vou resolver o sistema composto pela matriz A e pela matriz B. E também já importei o NumPy e o Matplotlib. Tudo bem? Eu vou só pegar uns dados externos aqui. Não tem necessidade para fazer o programa, mas eu acho que vai ficar um pouco mais aplicável. Então, o que eu vou propor para vocês depois, e isso talvez vai ficar para a semana que vem, é que a gente comece a fazer aplicações reais. Então eu achei um artigo aqui que tem dados reais, né? O Marcos aqui foi meu professor durante a graduação, então é um artigo já mais velho, de 2007, onde ele propõe, na verdade ele investiga isotermas de desorção para quitina. Eu sei que tem bastante gente aqui no nosso curso que trabalha com quitina. Então, um isoterma de desorção o que ele determinou aqui, né, é o que acontecia, qual que era a umidade de equilíbrio que se chegava dentro da quitina quando você removia a água dela. Então, você pode adicionar água, ela vai chegar numa determinada umidade de equilíbrio. Você vai remover a água, ela vai chegar numa determinada umidade de equilíbrio. E isso é dependente da equação e da umidade que está o ar, a umidade relativa do ar que faz a secagem. Bom, não é isso que é importante para a gente agora ou para a nossa disciplina. O importante é que você pode modelar isso daí. Você pode tentar prever qual que vai ser a umidade que vai chegar à quitina em relação à umidade do ar e à temperatura do ar. E isso pode ser expresso por um monte de equações bastante complicadas. Mas tem uma aqui que ela é bem simplesinha. Falei, perfeito, vou pegar essa equação aí e a gente vai tentar ajustar os parâmetros dela pelo método dos mínimos quadrados. Então, basicamente, ela fala que a umidade de equilíbrio que a quitina vai chegar, ela depende da umidade relativa do ar. E a umidade relativa do ar depende da temperatura. Então, a gente tem que ajustar esses dois parâmetros A e B. Ele está bem no formato que entra ali para ajustar com uma equação com o método dos mínimos quadrados. E eu escolhi esse artigo por uma coisa bem simples, porque ele dá todos os resultados experimentais. Isso não é, apesar de não ser dele isso aqui, né? Não é tão comum você ver resultados experimentais em artigos. Então ele está aqui os experimentos dele, ó. Para cada temperatura, o quanto que tinha. Então aqui na concentração de ácido sulfúrico ele determinava a umidade de equilíbrio, né, com a tabelinha lá em cima. E com a umidade de equilíbrio e a temperatura ele via a umidade que a quitina ficava, qual que era a umidade de equilíbrio da quitina. Então, dito isso, peguei esses dados aqui, né? Só esses dados aqui. Isso aqui eu troquei por umidade, porque isso aqui está em concentração de ácido sulfúrico. E a gente vai carregar ele aqui no Python. Então, para quem já fez o curso de Covid sabe como fazer isso, né? Mas eu vou criar um novo arquivo aqui. Então, deixa eu fazer desde o zero, né? Eu abri a pastinha de arquivos aqui, cliquei para criar um novo arquivo,
eu vou renomear esse arquivo para data.txt. É o meu arquivo de dados. Eu poderia já ter carregado aqui, feito um PDF dele, né? Ele está aqui, na verdade, ó. Então, são esses dados aqui. Então, eu poderia simplesmente fazer o upload ali, ou eu posso pegar e colar direto aqui, ó. Então, vou colar direto esses dados aqui. Estou com os meus dados carregados aqui agora, ó. Quando eu clico no data.txt, eu tenho esses dados aqui. E eu vou usar o NumPy para ler. Eu vou falar que meus dados, data, é costume fazer em inglês, tá bom? Mas vocês não precisam fazer em inglês, pode ser dados, pode ser o que vocês quiserem. Data recebe np.load, então np.load vai carregar alguma coisa. Então a gente quer carregar um txt, np.load.txt. Como que é o nome do arquivo? Data.txt. Tudo bem? Então vamos carregar esses dados aqui. E o que eu fiz? NumPy não tem load.txt? Como não? Ah, não. txt. Aí. Está carregado. Quer ver, ó? Então tá aí meus dados carregados dentro do Python agora. Tudo bem? E é uma matriz, né, com N linhas e 2 colunas. A gente pode, inclusive, pedir para ele plotar isso, porque eu já deixei carregadas as bibliotecas aqui, né, o NumPy e o Matplotlib. Então a gente pode falar que o x, o nosso x, ele vai ser dos meus dados, os 2 pontos, né, que quer dizer todas as linhas, vírgula, da coluna 0. Enquanto o y, ele vai ser todas as linhas, porque os 2 pontos quer dizer todas as linhas da coluna 1. E vamos lá, por que não deu certo isso aqui? Porque não é dados, é data. Tudo bem? Carreguei os dados aqui. Uma vez que eu carreguei, eu posso dar um plt.plot para a gente ver como que é o gráfico disso daí. plt.plot xy. Claro que isso aqui são dados discretos, né? Então a gente pede para ele colocar as bolinhas azuis, que é o BO lá, o BO. Então isso é bolinhas e B de blue. Então esses são os nossos dados experimentais. A gente poderia tentar ajustar esses dados àquela equação. A gente poderia tentar ajustar isso aqui até uma curva polinomial, porque são dados bem fáceis de ajustar, né, se for olhar. Então beleza, carregamos os dados. Bom, aí se a gente for implementar o método dos mínimos quadrados, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar essa matriz, a matriz A e a matriz B. E a matriz A, ela é basicamente o primeiro termo dela, né, o A11, somatória de G1 vezes G1. O A12, somatória de G1 vezes G2. O A13, somatória de G1 vezes G3. E é isso que eu queria fazer hoje, porque eu quero que vocês montem essa matriz. Mas não é muito fácil pensar, ainda mais para quem está começando agora com programação, como fazer essa função g de x e essa função φ de x. Então, esse que é meu objetivo da aula de hoje. Eu vou até metade do programa e vocês terminam o programa. Depois eu até mostro umas aplicaçõezinhas aqui hoje. Então, agora eu quero definir, porque no método dos mínimos quadrados a gente vai falar uma equação, vai definir uma equação que expressa esses dados aqui, né? Expressa y em função de x. A gente vai chamar essa função de φ de x, que aqui para simplificar vamos chamar de q de x, né? Então é uma função que aproxima meus dados, enquanto aqui está o nosso f de x real. Então a gente quer aproximar o f de x real por uma equação que vai representar aqueles dados com algum erro, com alguma diferença. Tudo bem? Só que essa equação, esse φ de x, para o método dos mínimos quadrados que a gente está estudando, ela precisa ter uma cara bastante específica.
ela precisa ser uma somatória de funções de x. Uma função A1 vezes G1. Isso aqui eu não precisam programar isso aqui se vocês já estiverem programando, tudo bem? Mas, porque não vai ser assim. A2 vezes G2 de x mais A3 vezes G3 de x. Ela teria que ter mais ou menos essa cara aí até a n/Gn. Tudo bem? Isso aqui, assim, não tem um jeito muito claro, muito fácil de programar. Quer dizer, alguém pode inventar um, né? Essa é a beleza da programação. Mas eu vou falar o jeito com que eu fiz no meu programa aqui do método dos mínimos quadrados. Então, esse G1, G2, G3, a gente vai ter que definir ele, não tem como fugir, mas a gente define ele de forma bem simples. Então, se a gente for fazer igual a gente fez lá no exercício que a gente fez em sala, então a gente poderia colocar aqui def, a gente tinha G1, G2 e G3, né? Então, vou fazer igual o que a gente fez, não foi em sala, né? Foi no exercício anterior. Então, definindo a função G1 de x. Vou fazer funções muito simples. O que a função G1 de x era naquele exemplo que a gente fez? Ela só retornava x ao quadrado, certo? G1 de x era x ao quadrado. O que era G2 de x? Então, já vou definir aqui de novo. Def G2 de x. Return x. Era x ao quadrado, x e x a zero, que x a zero era 1. Então, a gente pode até colocar aqui um def G3 de x. O que o G3 retornava? Retornava x a zero. X a zero dá quanto? 1. Beleza? Então, a gente criou as funçõezinhas pequenas. Com essas funções aqui, que vocês vão conseguir fazer aquela matriz. A matriz que é a somatória de G1, de G2, de G3, que está aqui. Então, o primeiro termo, o A1, somatória de G1 de x, somatória de G2 de x. Bom, a gente tem uma função para expressar G1 e a gente tem os x, né? Se a gente quiser ver G1 de x, quer ver? Bom, já voltamos lá. Agora, o que eu acho que pode ser um pouquinho complicado é fazer o φ de x. O que era o φ de x? Φ de x era α1G1 mais α2G2 mais α3G3. Como que a gente vai fazer isso aqui no Python? Bom, vai lá a minha ideia. Ela não é muito complicada, mas também vai envolver termos que vocês não viram no Python ainda. Primeiro, a gente vai agrupar todos os Gs numa lista. Então, eu posso, no Python, né, a gente pode fazer listas bem simples assim. Então, eu falo que minha variável G vai receber G1, G2 e G3. E se tivesse G4, G5, G6, G7, colocava tudo nessa variável G. E minha variável alfa, ela vai ser aqueles multiplicadores, né? A1, G1, A2, G2, A3, G3, A4, G4, A5, G5. Que, para começar, eu vou falar que ela vale tudo 1. Todos os alfas valem 1. Tudo bem? Nosso objetivo é determinar esses alfas aqui, na verdade, né? Então, se a gente pegar aqui na nossa equação, né? Então, a gente quer determinar esses alfas aqui. Deixa eu ver se eu estou com... Se ele está aqui ainda no whiteboard. Está aqui ainda, ó. Então, a nossa equação, né? Ela como está aqui no whiteboard. É essa função aqui. A gente está definindo esse φ de x, que é α1x ao quadrado mais α2x mais α3. Tudo bem? Então, o α1 a princípio vale 1, depois vale 2, vale 1 e vale 1. Só que no final, quando a gente resolver o exercício, a gente vai achar os melhores α1, α2 e α3. Mas, por enquanto, a gente tem eles valendo 1. E aqui vai ser a única coisa que talvez vocês
não utilizaram ainda, se bem que já usaram, eu lembro que uma vez a gente usou alguma coisa parecida, mas que é uma forma diferente de iterar. Então a gente vai definir o nosso feed x, mas que ele também depende do g. E o que é o g? O agrupamento de todas as subfunções que a gente colocar, e ele depende do alfa, certo? E o que é o meu feed x? Meu feed x é a somatória. G1 vezes alfa 1, mais G2 vezes alfa 2, mais G3 vezes alfa 3. Então eu coloco aqui que no começo ele não vale nada, certo? Então no começo ele vale 0. Mas eu vou passar por esses elementos aqui, fazendo a multiplicação e somando tudo em G. Tudo em Q, na verdade, né? Vocês lembram que em uma das aulas a gente inteirou numa lista? Eu não lembro que aula que era. Eu acho que era de função. A gente fez uma interação numa lista. A gente fez for... Eu posso colocar aqui, ó. For G in... Vou chamar aqui de gx para ficar mais bonito. Seria os g de x, né? Que daí a gente só coloca g. For g em gx, o que esse tipo de interação faz? Então a gente está acostumado, né? For i em range 10. Ele faz o i virar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente itera numa lista, e o gx aqui é uma lista, o g ele vira cada elemento da lista em sequência. Então, para x em gx, se eu falar aqui, ó, se eu simplesmente falar, é que aqui não vai dar para printar agora para eu mostrar para vocês, mas se eu vou tirar o alfa aqui da equação que vai dar para printar, pronto, gx, print g de 1, g de 2, porque daí está ao quadrado. Vamos colocar, para dar um print aqui, Q de 2, gx e alfa. Eu só vou chamar essa função, desculpa, eu só vou chamar essa função aqui que a gente acabou de definir. Então, ó, vou dar o play aqui, ó. Tá, que não está definido as coisas direito ainda, né? Mas tudo bem. Bora lá. Na verdade, eu teria que fazer g de x aqui, né? Porque o g ele depende de x. Então, tudo bem. Agora vai dar certo. Aí. Então, o que ele está fazendo? Ó, vou tentar ser bem claro nisso daqui. Quando eu falo para g em gx, o que é gx? Gx é essa lista. Então ele vai falar G vai ser Gx G1 na primeira iteração. G vai ser G2 na primeira iteração. G vai ser G3 na terceira iteração. Se eu colocasse um G4 aqui, G ia ser G4 na quarta iteração. Tudo bem? Até aí eu acho que não tem nada muito absurdo, né? E aí eu falo print g de x. Então ele vai printar g. Na primeira iteração g vai ser g1. G1 de x é x ao quadrado. E como eu coloquei 2 aqui, né? X igual a 2. Na primeira iteração vai ser 2 ao quadrado. Depois, quando acabou a primeira iteração, o g vai virar o g2. O que é o g2? G2 retorna x. Então ele vai retornar o valor de x. X vale 2. Depois, acaba a iteração, ele volta e retorna G3. O que é o G3? G3 sempre retorna 1, então ele vai retornar 1. Beleza? Se a gente colocar 4, ó, ele vai retornar 4 ao quadrado, 4 e 1. Aí, ó, 16, 4 e 1. Se eu colocar 8, vai retornar 8 ao quadrado, 8 e 1. Tudo bem? Só que a nossa função phi de x
ela não é os g de x, né? Ela tem a multiplicação ainda do alfa. E a gente pode fazer essa iteração em duas listas ao mesmo tempo. E é isso aqui que vem totalmente novo para vocês. Então, eu vou colocar o comando aqui direto, mas ele não diferencia muito não. A gente fala assim, o comando é zip que usa. Quando a gente quer iterar em duas listas. Então, gx e alfa. O que ele vai fazer? Ele vai passar por todos os termos de gx e de alfa, onde a primeira letra vai estar associada a essa e a segunda vai estar associada a essa. Vamos chamar de A aqui para ficar simples. Eu sei que está parecendo um pouco complicado, ou imagino que agora deve estar um pouco complicado, mas é exatamente igual ao termo anterior. O que vai acontecer? Ele vai pegar gx e vai pegar alfa, e vai iterar em gx e alfa. E os dois têm que ter a mesma dimensão, obviamente. Então, ele vai fazer G virar o primeiro item de gx e A virar o primeiro item de alfa. G virar o segundo item de gx e A virar o segundo item de alfa. Tudo bem? Porque agora a gente consegue fazer gx vezes alfa, que não vai mudar nada, porque alfa é tudo 1. Mas se eu colocar que o meu alfa aqui é 9, o meu segundo alfa é 9, o que vai retornar? Bom, ele vai fazer... Deixa eu colocar aqui para 2. Se eu colocar aqui o meu segundo alfa... Vamos só rodar com 2 rapidinho aqui. 1, ó, não vai mudar nada. Tudo bem? Agora, se aqui for 2, o que vai retornar? Vamos pensar um pouco. Ele vai passar aqui, na primeira vez, g e alfa vão virar o primeiro g e o primeiro alfa. Então, x² vezes 1 vai dar 4. Depois, na próxima iteração, ele vai pegar o segundo elemento de cada um. X vezes 2 vai dar 4. Ou vamos colocar aqui um número mais quebrado, ou um número diferente, menos 2. Agora vai dar menos 4. E o último vai dar 1 e 1, que vai dar 1. Então vai retornar 4 menos 4 e 1. Olha aí. Então a gente está praticamente criando a nossa função φ, certo? O que falta para a gente criar a nossa função φ? Somar tudo isso aqui. Então a gente fala que Q o nosso Q recebe somando, né? Vai adicionando em Q o produto gx vezes alfa. E aí a nossa função ela tem que retornar o Q. Tudo bem? Então, ó. Será que deu bom? Deu 1, né? Porque era 4 menos 4 mais 1. Dá 1. Se eu colocar aqui 1, o que ele vai retornar? 1 vezes x² mais 1 vezes x mais 1, que dá 3. É isso? 7? Por que deu 7? Ah, não, porque eu estou usando 2 aqui, né? X vale 2. 2 vezes x², 4. Mais 2 vezes 1, 2, dá 6. Mais 1, 7. Tá certinho. Então, nossa função φ de x, ela está definida. Correto? Nossa função φ de x está definida. Agora, definimos a função φ de x, a gente tem que ir lá e conseguir criar essa matriz. Embora essa matriz aqui nem vai depender da função φ de x, vai depender só dos g's, na verdade, né? Então, como que a gente vai fazer ela? O desafio da semana só vai ter esse exercício, não vai ter mais nada nessa semana para fazer. É que vocês tentem aplicar isso aqui no Python. Então, vocês vão criar a matriz A, ela vai... Não, vamos colocar mais um comandinho aqui, onde, por exemplo, a gente colocou 3 termos aqui, 1, 2, 3, então a gente vai ter 3 alfas para determinar. E 3 alfas vão vir de uma matriz 3 por 3, concordam? A gente vai ter 3 alfas para determinar. E como isso aqui é uma lista, não é uma matriz,
a gente não pode, para a gente deixar bem genérico, né, a gente não pode usar o np.size para saber quantos elementos tem. Mas numa lista tem um comando. Então, k, que é o número de elementos, se a gente pegar aqui do jeito que estava no nosso estudo, né? O k, que é o número de elementos, então ele é igual a len, que len é a função que retorna o número de itens dentro de uma lista, por exemplo. Então, o meu A pode ser o len de gx. O meu K. Vamos dar um print K. Três. Tudo bem? E o começo da nossa matriz vai ser assim. A gente vai criar a matriz A, np.zeros, criar uma matriz que a princípio não vai ter nada, né? Mas depois ela vai ter no elemento 1 a soma de G1, G1, no elemento 2 a soma de G1, G2, no elemento 3 a soma de G1, G3, no elemento de baixo da segunda linha da primeira coluna ele vai ter o elemento G1, G2, no elemento da segunda linha, segunda coluna vai ter a somatória de G2, G2 e assim por diante. Então, ela vai ser uma matriz do tamanho KK, certo? Enquanto B, ele vai ser uma matriz, um vetor de uma dimensão só, de tamanho K. Não é zero, é zeros. Então, ó, criei minha matriz A. Agora, o desafio de vocês é preencher esse elemento com a somatória de G1, G1, esse elemento com a somatória de G1, G2, esse elemento com a somatória de G1, G3, esse elemento com a somatória de G2, G1, esse elemento com a somatória de G2, G2, esse elemento com a somatória de G2, G3. E para a matriz B, se vocês forem lembrar, né, a matriz B utiliza a somatória na linha 1, né, de G1 vezes a função, na linha 2 de G2 vezes a função. Então, o desafio vai preencher esse elemento aqui com a somatória de G1 f de x, G2 f de x, G3 f de x. E se vocês quiserem colocar mais e mais e mais elementos, não vai ter problema, porque agora o programa está feito de forma razoavelmente genérica, né? E aí, eu vou tentar me esforçar para não mostrar o programa aqui para vocês, mas uma vez que vocês conseguiram fazer isso daí, eu consegui colocar? Não consegui colocar. Agora eu me perdi tudo aqui. Aqui. Uma vez que vocês conseguiram fazer essa matriz, por exemplo, no meu caso aqui, eu fiz uma matriz com 2 elementos. Uma vez que vocês conseguiram fazer essa matriz aqui, vocês podem só pedir que resolver ela pelo método de eliminação de Gauss e vocês já vão ter os coeficientes da matriz. Os coeficientes da equação que você está tentando resolver. Para isso, eu vou tirar aqui, eu estou usando... Ó, até aqui está tudo igual que o que a gente fez até agora, né? Isso aqui é o gráfico... Isso aqui é o gráfico da isoterma, e eu estou usando a equação da isoterma aqui como os elementos da minha equação. A isoterma, cadê a isoterma? Peguei essa isoterma simplesinha aqui, né? Cadê? Peguei essa isoterma simplesinha aqui. Então o primeiro termo é só o alfa, o segundo é B vezes ln de 1 menos x. Então tá aqui, ó, só o alfa, só 1, e o segundo, np vezes ln de 1 menos x. Mas eu vou trocar isso aqui para igual a gente estava fazendo aqui agora. Então, retorna x ao quadrado, retorna x, vou definir um G3, def G3 de x
retorna um só, né? E aí, aqui eu vou ter que colocar o elemento G3 também para funcionar. E agora se eu rodar isso, não quero que vocês vejam muito isso para vocês mesmos fazerem. Eu resolvo aqui, eu crio minha matriz A, é isso que eu quero que vocês façam, consigam criar essa matriz A, consigam criar essa matriz B. Uma vez que criou a matriz A e criou a matriz B, vocês podem resolver por meio do método de eliminação de Gauss a matriz A e a matriz B. Olha como resolve rápido, né? Tudo aquilo que a gente levou horas e horas para fazer no Excel está resolvido aqui. A partir do momento que está resolvido, eu posso utilizar minha função polinomial agora para tentar prever os dados. Olha aí, está previsto, não está? De alguma forma dá até para usar uma função polinomial para prever esses dados aqui. Então, pessoal, mãos à obra, uma semana inteira só para fazer isso, não tem mais nada. Discutam, façam em grupo, fiquem à vontade, discutam entre a sala inteira e na aula a gente discute isso presencialmente. Valeu? Obrigado e até a próxima semana.